Boa noite, gente. Boa noite, pessoal do Instagram que está chegando. Boa noite ao pessoal do Facebook. E agora, totalmente conectada, vamos começar a nossa live. E a gente vai conversar, então, hoje, essa noite, sobre como cuidar, né, dos seus filhos em relação à questão da internet, sem trair a confiança deles. Esse é um grande desafio, né, que a gente tem hoje, porque, como eu falei na minissérie que eu coloquei no ar semana passada, eu resolvi trazer essa live porque teve uma das mães que... Uma não, mais que uma mãe ficou assim um pouco impressionada com o fato de eu ter dito que não podia... Não é que não podia olhar o celular dos filhos, né? O que eu falei é que a gente pegar o celular dos filhos sem a permissão deles ou sem a comunicação prévia, né, deles, isso pode causar uma traição, ou seja, ele se sentir traído, né? Ou seja, trair a confiança deles. Então, é nesse sentido que eu gostaria da gente ter uma conversa hoje aqui, que fosse uma conversa para a gente entender por que disso, por que isso acontece, né? Então, para a gente começar, para quem não me conhece, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora sexual e eu preparo os pais, né, para falar sobre sexualidade na infância e adolescência. E sou criadora do Papo Firme, que é um curso sobre sexualidade na infância e adolescência que é específico para pais. Ou seja, ele é um curso inédito. Não existe, pelo menos eu desconheço, um curso sobre sexualidade na infância e adolescência que seja específico para pais e para mães aprenderem, né, a conversar ou a melhorar a sua conversa com seus filhos sobre sexualidade. Então, hoje à noite, a gente vai conversar sobre uma das questões que envolve a sexualidade, que é como a gente administrar essa vida digital que hoje faz parte da vida dos nossos filhos e que nos traz, né, uma série de angústia, porque a gente fica sem saber, poxa, como é que eu vou lidar com isso? E é exatamente sobre essas questões que a gente vai conversar agora à noite. Então, nessa aula, né, o que eu pretendo trazer é exatamente como a gente lidar com esse mundo digital sem que a gente arranhe essa nossa relação. Porque quando a gente arranha a nossa relação com os nossos filhos, a gente acaba criando aí um conflito e uma dificuldade, e isso faz os nossos filhos se afastar da gente. E principalmente na adolescência, né? Porque quando eles são crianças, a gente ainda consegue, de uma certa forma, pela nossa autoridade, o significado, né, de importância, não que a gente perca a importância na adolescência, mas a dependência da criança, do adulto, ela é muito maior. E em função dessa dependência, a gente acaba tendo uma condição, né, de lidar com essa criança de uma forma mais fácil ou menos estressante, né? Porque fácil nunca é, porque a gente não vem com um roteiro e nem existe um roteiro que a gente pode seguir e dizer, caminhando por aqui dessa forma, a gente vai dar certo. Não, porque tudo depende de circunstâncias, tudo depende da natureza de cada um, ou seja, da capacidade cognitiva da criança, da forma como ele responde ou ela responde aquilo que a gente coloca, dos valores, dos princípios que cada um de nós temos, né? Então, depende de tantos fatores que por isso que não existe uma regra fácil, né, da gente seguir e a gente ter certeza, vou por esse caminho e esse caminho vai dar certo. O que eu vou trazer aqui é uma reflexão e uma discussão para a gente poder refletir sobre questões que às vezes no nosso cotidiano a gente deixa passar desapercebido e que em vez de ajudar a nossa convivência com os nossos filhos, acaba atrapalhando. Então são essas questões que eu quero trazer hoje aqui para a gente então conversar. Então, para a gente ter uma ideia, ter acesso à internet hoje é uma das coisas mais comuns que existe. Acho que a maioria das pessoas, elas não conseguem viver mais
né, sem ter internet. A internet acabou em casa, isso vira um grande drama. Um drama não só para os adolescentes, mas para os pais também, para os adultos também. Porque a gente hoje tem uma facilidade de comunicação e uma possibilidade, né, de uma vida que a gente chama, né, de uma vida paralela, que é a nossa vida digital, que é uma coisa fantástica. Então, para a gente ter uma ideia, eu estou agora aqui à noite, 9 horas da noite, em Maceió, num sítio onde eu moro, na beira da lagoa, que é um lugar muito lindo, né, que eu adoro morar aqui, e estou ao mesmo tempo falando com milhares de pessoas que muitas de vocês eu nunca vi na minha vida, né, e outras me descobriram. Por quê? Porque existe a internet. Então, a internet hoje se tornou uma parte da nossa vida, é um jeito também da gente viver e conviver com ela. Portanto, a gente querer que não existe a internet, principalmente para os nossos filhos, isso é um pensamento que não vai, né? não vai acontecer. Então, são fatos, e com relação aos fatos, não adianta a gente querer o contrário. O que a gente precisa é aprender a lidar. E se a gente for olhar aqui os dados, por exemplo, como eu tenho aqui no meu computador, então a gente olha que assim, 80% da população brasileira tem celular. E não é só que tem celular, tem acesso à internet, né? Então, além de ter celular, hoje em dia, os planos, tudo é muito mais fácil das pessoas aderirem, né, a esses planos e terem possibilidade de entrar na internet. E para você ter uma ideia, 50% das crianças de 10 a 13 anos de idade, elas têm celular também. E quando elas não têm o dela, elas também pegam o celular do pai, pegam o celular da mãe, pegam o celular da tia, da madrinha, ou seja, de quem tiver ali disponível e possibilitando, né, essa oportunidade dela entrar num celular e mexer nesse celular. Então, o que a gente vê é que a chegada do celular, da internet, abriu essa nova janela para esse novo mundo. E esse é um mundo que, diferente do mundo presencial, que muitas das atividades que os nossos filhos fazem, a gente pode estar presente, a gente pode ver o que está acontecendo. Na internet, isso não acontece da mesma forma. Na internet, muitas vezes, esse mundo é um mundo só dele. É um mundo que ele tem total autonomia para viver lá dentro. Não porque a gente deliberou essa autonomia, porque muitas vezes a gente tenta controlar, mas porque ele tem essa possibilidade no mundo digital. Você não consegue, né, dar conta de estar lá dentro. Você consegue até, como muitas mães fazem, né, ir atrás, pegar o celular, ver o que está assistindo, com quem que está falando, o que está fazendo, mas controlar, saber exatamente o que eles estão fazendo, isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir. Embora exista meios da gente não ficar tão neurótica e da gente ter como se relacionar com os nossos filhos e cuidar dos nossos filhos, mesmo que a gente não saiba exatamente tudo o que ele faz e a gente não controle tudo o que ele está fazendo. Então, é importante que a gente tenha essa consciência para poder a gente não se enganar e não achar que, não, eu vou proibir isso aqui, vou excluir isso daqui, como muitas vezes eu vejo acontecer. Eu vou lá, eu pego o celular do meu filho, eu vejo o que é que ele está vendo, dou uma bronca e vai estar tudo resolvido. Não foi bem o que aconteceu com uma mãe que eu conheci. Ela foi lá, né, de verdade. Diante de todas essas circunstâncias, o filho dela, né, no celular o dia inteiro e ela querendo saber o que estava acontecendo, ela chegou lá, pegou o celular dele escondido, viu que era que ele estava, com quem ele estava conversando, o que ele estava fazendo, e aí ela descobriu que ele estava postando nudes, que ele estava se relacionando com uma garota e que eles estavam trocando fotos íntimas. E ela, diante daquela situação, ela ficou surpresa e ela não sabia. E agora? O que é que eu faço com essa informação que eu obtive aqui? Então, se eu proibir, se eu der bronca, vai acabar com isso? É sobre isso que a gente vai falar agora,
não é? Então, o que a gente pode ver é que o resultado dessa invasão, ele não é um resultado simples, que a gente invade, olha, fala com os nossos filhos. Essa fala com os nossos filhos é uma fala que vai exigir da gente uma certa compreensão e também um conhecimento para poder alertá-los devidamente sobre aquilo que está acontecendo. Então, o que a gente vai observar é que esse mundo, né, que os nossos filhos vivem é um mundo que, de fato, tem uma série de ameaças e que a gente fica sem saber como lidar com elas. Então, é muito comum, por exemplo, como eu vejo aqui, pais que, assim, minha filha teve acesso à pornografia. Teve uma mãe, inclusive, que uma vez ela falou que a filha dela pegou o celular do marido dela, a filha tinha por volta dos seus 5 anos de idade, e pegou o celular do marido dela, e na hora que ela pegou o celular, tinha lá uma foto pornô que algum amigo tinha mandado num grupo, e a criança veio perguntar para ela, e aí? Como é que eu faço? Como é que eu respondo para minha filha? Como é que eu explico para minha filha o que é aquilo? Como teve uma outra mãe que ela pegou a filha estava lá no celular e ela foi lá e viu, né? Foi inclusive uma mãe agora, recentemente, né, no blog de inscrição da minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, que ela viu que a menina estava vendo um rapaz medindo o tamanho do pênis. E ela, filha, o que você está vendo? Ela fez, estou vendo um carinha aqui medir o tamanho do pinto dele. E aí, como é que a gente lida? Como é que a gente faz? Essas são perguntas, né, que eu recebo pelos meus canais quando isso acontece. Uma coisa, sem dúvida nenhuma, é conversar sobre aquilo que a criança ou o adolescente está vendo. Então, essa é uma das condutas que a gente tem que ter. Em geral, as situações que eu vejo as mães e os pais terem mais dificuldade é quando essa cena que eles estão vendo na internet são cenas ligadas à sexualidade, são cenas de sexo, são cenas ligadas, né, a essa relação de namoro. Então, um ponto importante aí é conversar com a sua criança ou com o seu adolescente sobre aquilo que ele está vendo. Como, por exemplo, no caso dessa mãe, que a menina estava vendo um rapaz medir o tamanho do pênis. E aí perguntar para ela, como é que ela chegou naquela imagem? Por que ela está vendo aquele rapaz medir o tamanho do seu pênis? O que chamou a atenção? Provavelmente essa criança vai falar como é que ela chegou ali, por que ela está vendo, e vai vir daí demandas e curiosidades sobre o tamanho do pênis ou sobre alguma questão ligada ao corpo masculino, que essa mãe ela precisa estar preparada para falar com a sua filha sobre essa questão. E mais, saber, né, principalmente, como é que isso chegou até ela, porque é diante dessa informação que a gente vai poder saber como é que ela está tendo acesso a esse tipo de informação, mas também é muito importante que a gente consiga, desde pequena, já ir estabelecendo um vínculo de confiança. Porque se eu brigo, se eu fico brava e eu rompo, né, com esse tipo de relacionamento, então, num outro momento, na hora que essa criança estiver vendo isso, é que essa mãe tinha uma boa relação com essa criança. Então, ela não escondeu dessa mãe. Porque se essa mãe não tivesse, a tendência da criança era fazer o quê? Era esconder da mãe o que é que ela estava vendo. E quando a mãe perguntasse, ela ia falar o quê? Não, nada, 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 e tirar da cena. Então, quando a gente tem uma boa relação desde a infância, a criança mostra pra gente o que é que ela está vendo. E a gente, então, pode descobrir, né, como é que aquilo chegou até ela. Mas se eu, em vez, né, de estabelecer um vínculo de confiança, eu rompo com essa possibilidade, numa próxima vez, não é para mim que ela vai mostrar. Ela vai me esconder, ela vai mentir, ela não vai querer falar comigo sobre isso que ela está vendo. E por quê? Como muitas vezes eu recebo perguntas das mães, eu quero falar com meu filho sobre sexualidade, mas ele não quer falar comigo, ela não quer falar comigo. Por quê? Porque provavelmente em algum momento ela percebeu que você não conseguia falar sobre esse assunto com ela. E com isso travou a conversa. Então, quando a gente sabe sobre o assunto e a gente consegue fazer fluir a conversa,
essa conversa não trava. E então, os nossos filhos conseguem nos mostrar aquilo que eles estão vendo, sentindo ou pensando sobre sexualidade. Uma outra questão que é muito comum chegar é: minha filha tem um celular, ela pode criar um canal no YouTube? Ela pode criar um canal no Face? Ela pode criar um canal no Instagram? Tudo depende da política de cada um desses canais. Eu sei que tem alguns desses canais que não vai permitir e tem outros que vão permitir. A questão não é ela abrir. Peraí, deixa eu só ver aqui que tem aqui uma das mães colocando que ela tem medo e não sabe como agir. A outra fala aqui que ela tem um filho de 12 anos e que ela nunca falou sobre essas coisas com ele. O problema é que eu estou com dificuldade para poder negociar a minha fala e as perguntas. Mas legal que vocês estão colocando. A gente vai falar sobre tudo isso no final. Então, essa dificuldade não é só sua, viu? É que eu estou com óculos de perto. Deise. É de muitas mães. Eu recebo quase todos os dias perguntas de mães, não é, que falam exatamente: eu não consegui falar, eu não tive esse retorno, eu não tive essa possibilidade de conversa quando eu era criança com a minha mãe. E não tem uma referência agora de como começar essa conversa com o seu filho ou com a sua filha, porque não tem essa referência de conversa na sua memória para poder começar a conversar e saber o que pode conversar. Aqui nós temos uma outra que ela fala com as filhas de 15, de 12, a cada tempo. Não sei se estou certa. Provavelmente sim, né? Você conhece bem suas filhas. Eu acho que a gente não precisa falar de sexualidade a todo momento. A gente fala de sexualidade de acordo com algumas necessidades e alguns conteúdos que vão acontecendo naquele momento e de acordo com contingências. Por exemplo, a criança é pequenininha, tem 4, 5, 6 anos de idade. O que eu não posso deixar de falar com ela? O que eu não posso deixar de falar com uma criança de 4, 5 anos é de prepará-la para que ela saiba se defender de um abuso sexual. Ou que ela consiga gritar, que ela consiga, perceber que ela está num ambiente. Porque é muito difícil isso. Mas a gente consegue ter essa conversa com a nossa criança e mostrar para ela que existe um toque, que é um toque bom, que é um toque de pessoas que cuidam dela, de pessoas que estão nas relações afetivas dela e que não a deixa constrangida e que não é um toque proibido. Mas existe um outro tipo de toque, que é aquele toque que deixa ela constrangida, que alguém que, está machucando. Existem coisas que a gente precisa falar com os nossos filhos, que a gente não pode deixar de passar. Uma é essa, prevenir de abuso sexual. Outra, quando vai chegando a puberdade, prepará-los para a entrada da puberdade. É nessa hora que a gente, cria um vínculo de confiança com eles. Depois, quando elas chegam lá por 13, 14 anos, essa idade que as pesquisas mostram que as meninas e os meninos estão iniciando a sua primeira atividade sexual. Então, é importante prepará-los, mesmo que a sua filha ou seu filho não venha a ter sexo com essa idade, mas prepará-los para isso é muito importante. É aí que sim a gente fala sobre sexo explicitamente com eles, porque é necessário não só falar de sexo, como falar também de métodos contraceptivos, das doenças, de abuso, de estupro, do direito de escolher, de relações abusivas. Ou seja, são tantos os assuntos ligados a essas relações que a gente, precisa ter mais conhecimento do que aquele que a gente trouxe na nossa bagagem. Então, voltando, a questão de ter um canal no YouTube, de ter um canal no Facebook, elas podem ter um canal, sim. Ou seja, a questão, sim, dependendo da política de cada canal, mas a questão não é ter ou não ter esse canal, mas sim estar preparada para poder lidar com este canal e a gente negociar com a criança quais são os seus limites, o que é que ela pode ou não pode, como é que as coisas podem acontecer nessa relação. Porque se essa criança abre um canal
E ela acha que esse canal é só dela, porque ela não é. Então, a primeira coisa que a gente precisa é, nessa relação de confiança, a gente mostrar, para criar essa relação de confiança, né? A gente mostrar o que é que a gente está disposto, o que são coisas que a gente admite, o que a gente valoriza e que a gente tem de expectativa que a nossa criança ela faça. Porque se a gente não deixar claro o que é que a gente espera dela, o que vai acontecer? Ela vai fazer o que dá na cabeça dela. E depois, quando a gente vier achar ruim, ou a gente for lá, na surdina, para ver o que é que ela está fazendo, aí é conflito, aí é briga. Mas se diferente, se a gente nessa hora que você estabelece, tá ok, filha, você quer ter um canal? Ok, filho, você quer ter um canal? Muito bem. Só que canal é um canal para o mundo. Da mesma forma que você negocia com seu filho ou com sua filha, quando ela vai para uma festa, quando ela vai para a escola, quando ela vai fazer qualquer atividade que ela vai se envolver com outras pessoas, você não estabelece regras de comportamentos? Você não deixa claro os valores que você preza e o que você espera de retorno, ou seja, de retorno, de comportamento do seu filho ou da sua filha? Então, na internet não é diferente. A internet é a mesma coisa que a gente faz no presencial. Então, vai abrir um canal no YouTube? Ok. Porém, tem essas questões. Essas questões, para que a gente possa conviver com esse canal, essas questões precisam acontecer. Dentre elas, provavelmente, vai ter questões ligadas à sexualidade. E se você souber lidar com isso, se você souber conversar, colocar os seus limites, identificar os seus valores, as suas expectativas, o que é que para você precisa acontecer para que você possa viver bem com ela diante dessa possibilidade dela ter um canal, ou com ele, diante dessa possibilidade deles terem um canal no YouTube, no Face, ou no Instagram, ou no canal que eles escolherem ter. Mas as regras, ou seja, a negociação, ela precisa ser feita. E essa negociação, como a gente vai ver daqui a pouco, ela não é feita de uma forma unilateral. Não só vale as coisas que você coloca. A gente também precisa olhar o que é e quais são as expectativas e os objetivos dos nossos filhos com aquele canal que ele está propondo abrir, né? Uma outra questão que traz aqui deixa eu só ver aqui o que foi que achou um vídeo meio estranho dele e não sabe o que fazer. É aquilo que eu comentei logo no início. A gente vai ver e encontra algo que é estranho. Ou seja, como você mesmo colocou aí, um vídeo que você achou estranho, e agora? O que é que eu faço? Chama ele e conversa. Só para mim, assim, o caminho possível para a gente poder desenvolver essa relação com os nossos filhos de uma forma harmônica, que a gente possa conviver bem, só existe para mim dois caminhos. Não é que só existe, mas o caminho da conversa, do diálogo, né? Da conversa e do diálogo que estabeleça uma relação de confiança é a melhor forma de qualquer um conviver. Já dizem os filósofos, né? E eu atualmente ando assim, apaixonada por filosofia, e uma das coisas que mais me encantou foi exatamente descobrir o quanto que, quando você estabelece de uma forma transparente e clara uma relação, né, sobre aquilo que é importante para a minha vida, para a vida da pessoa com quem eu estou me relacionando, fica muito mais fácil essa convivência. Quando eu vejo ainda hoje as pessoas dizem assim, não, mas isso ele não pode saber. É a pior forma da gente lidar. É a gente achar que os nossos filhos não podem saber. Ele talvez não precise saber detalhes, ele talvez não precise saber, como é que eu diria, especificidades, né? Vamos supor, de ato sexual, ele não precisa, mas ele precisa saber que existe pornografia na internet. Por quê? Porque ele vai ficar sabendo de qualquer jeito, quer você queira ou não. O seu filho tem colegas. Eu costumo dizer, eu quando era jovem, que eu era adolescente,
com os meus 13, 14 anos de idade, 12, 13, sei lá, nem lembro mais que idade que era. Numa época que não tinha celular, numa época que não tinha internet, numa época que ter informação era a coisa mais difícil desse mundo. Eu lembro que a gente circulava na escola uma cartilha que era desenhada, não era nem de fotografia, mas era desenhada, era um negócio de desenho, chamava-se cartilha do Dr. Bussu. E era imagens pornográficas. Ora, se eu naquela época, com toda a dificuldade que era, morando numa cidade do Nordeste, que era ainda mais difícil as coisas, era tudo muito mais tradicional, muito mais rígido, eu consegui ter acesso. As minhas amigas levavam, os amigos levavam, e a gente acabava descobrindo isso. Agora você imagina hoje a sua criança ou o seu jovem no mundo onde eles têm essa disponibilidade com a internet. Nesse mundo digital, com toda essa facilidade, como eu coloquei para vocês no início da nossa fala, eles vão entrar em contato. Portanto, o que a gente tem que fazer é dizer para eles que existe, é ter clareza na nossa conversa, é ter clareza naquilo que a gente está dizendo para eles e naquilo que a gente espera que eles também façam. Não é? Uma outra colocação aqui era: minha filha, ela tem uma amiga que ela tem um canal no Instagram. E esse pai e essa mãe, eles ficaram em dúvidas porque essa amiga colocava questões assim muito ligadas ao namoro, se expunha de uma certa forma sobre as coisas que ela gostava de fazer no namoro, o que ela queria, quem ela já tinha beijado, com quem que ela já tinha ficado. E esses pais ficaram então assim: puxa, Lena, o que eu faço com essa situação? Eu proíbo a minha filha de seguir essa amiga? Comparando com a vida presencial, seria a mesma coisa que você proibir a sua filha de não falar, nem ver, nem ouvir as conversas de uma amiga dela que convive com ela na escola. A gente consegue? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então não é proibindo, é conversando. O que a gente precisa é: posso seguir também? Ou se não pode seguir, ou se não for adequado você seguir a amiga dela, você fala para ela que você vai sim, que ela pode, que você sabe que ela segue e que você vai sim, de vez em quando, olhar as postagens que essa menina faz. E de acordo com aquilo que a menina colocou, conversa com a tua filha. Coloca para ela seus valores, coloca para ela o que você pensa, mas também escuta dela, ouve dela ou dele o que é que eles também pensam. Porque muito mais importante, a gente muitas vezes acha que o mais importante é a gente falar aquilo que a gente pensa. Mas muito mais importante do que a gente falar o que a gente pensa é a gente saber o que os nossos filhos pensam. E aí sim, em cima daquilo que eles pensam, a gente então poder ajudá-los, a gente então poder trazer informação para eles que seja uma informação que eles vejam que aquilo que a gente está dizendo faz sentido, que aquilo que a gente está dizendo, de fato, pode criar uma situação e que ele está aprendendo com a gente. Então, que aquilo traz valor para ele. Então, quando ele percebe isso, ele nos ouve. Quando eles percebem isso, a gente estabelece um vínculo de confiança. Então, o que a gente vai ver é que, como vocês viram até agora, tudo gira em torno de a gente falar de sexualidade e estabelecer uma relação de confiança. Esses são os caminhos, né, que a gente tem para a gente lidar com os filhos. Como é que eu vou impedir a minha filha, por exemplo, ou o meu filho, de acessar um site, um aplicativo de relacionamento? Tem uns montes aí na internet. E como é que eles lidam com isso? Como é que eles estão convivendo com isso? Como é que vocês têm orientado os seus filhos nesse sentido? Porque só dizer não clique, isso não vai acontecer, infelizmente.
Pode até ser que na sua frente ele não clique, mas é possível que ele clique sim. Portanto, está preparado. Então, o que é um site de relacionamento? O que diz esse site? Deixa eu ver aqui o que a Leia colocou. Como devo olhar as conversas da minha filha no Zap sem demonstrar invasão? Já vou colocar, Leia. Exatamente sobre isso, né? Afinal de contas, que eu vim essa noite para a gente conversar. Então, como vocês estão vendo, ou seja, o que a gente precisa é conversar sobre o fato. Então, se essa mãe viu um filme, que é um filme que ficou sem saber como é que era estranho, é conversar sobre esse filme. O que esse filme traz? Por que ele está olhando aquele filme? Quem foi que deu essa dica? E mais, o que ele achou? Para poder a gente, então, ir complementando as nossas informações. Então, conversar sobre as conversas, sobre conversas no WhatsApp, também não vai ser muito diferente, sem ser invasiva. Agora, como é que a gente não se torna invasiva? É a gente estabelecendo uma relação de confiança. E de hoje que eu falo aqui de confiança, sexualidade, falar de relação de confiança. E o que é confiança? É isso que a gente precisa entender. Então, confiança, né? Então, é o que eu falei para vocês que eu ando apaixonada por filosofia, né? Principalmente pelo Clóvis de Barros. Ele é um filósofo, um professor de ética, né, da Universidade da USP, e ele tem vídeos que, assim, traz toda a filosofia, toda a história da filosofia e dos filósofos. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, que para a gente poder ter confiança, quando ele define, né, o que é confiança, ele diz que confiança, eu achei o máximo, né, porque é exatamente isso. Confiança é uma certeza que a gente tem sobre uma coisa que a gente não pode verificar. Então, muitas vezes, por exemplo, não é, você vai lidar com uma situação, como eu falei, por exemplo, eu vou estar hoje à noite aqui fazendo uma live às 21 horas, você não tem como verificar até que de fato aconteça. Então, você se programa para assistir essa live em confiança, de acordo com o quê? De acordo com o meu comportamento, com o que eu venho fazendo, o que eu venho falando, como eu venho lidando. Então, se eu sou uma pessoa comprometida, que quando eu falo que vou fazer, eu vou e faço, vocês, então, apostam, ou seja, confiam que eu, de fato, vou estar lá. Então, isso é uma confiança, ou seja, a gente aposta, confia, acredita, né, em algo, mesmo antes daquilo acontecer. E isso muitas vezes vai acontecer com os nossos filhos. Isso muitas vezes vai acontecer na sua relação com ele, principalmente nessa relação com esse mundo digital, que, como eu disse para vocês, muitas vezes a gente não vai ter controle, a gente não vai estar lá, a gente não vai conseguir ter acesso. É um mundo que acaba dando a nossos filhos uma autonomia de vivência nesse social, muitas vezes antes de ele estar pronto e preparado para lidar com tudo isso. E se a gente não prepará-los para isso, eles provavelmente vão poder viver situações de muito perigo. E isso que a gente precisa evitar, principalmente as questões ligadas à sexualidade. E é por isso que eu estou aqui, para a gente falar exatamente disso. Então, o Clóvis, ele diz uma coisa que eu achei fantástica, que ele diz: você constrói uma relação de confiança quando você é fiel aos valores que você afirma respeitar. Gente, isso é fundamental. Então, se você tem na sua relação com o seu filho valores que estão claros e que você respeita, o seu filho passa a confiar em você. E pegando a pergunta da Leia, como é que eu posso olhar as conversas da minha filha sem que isso seja declarado como invasão? Desde que você estabeleça com a sua filha, lembra que eu falei no começo com relação à questão dos canais no YouTube, Facebook e tal, que você tem que se colocar e negociar? É exatamente isso. Ou seja,
você precisa deixar claro para o seu filho e para a sua filha quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Então, o seu valor de cuidado. Então, cuidar dele é um valor para você, como mãe. E que para você cuidar dele e saber o que acontece com ele nesse mundo digital, nesse mundo que está lá fora, você só tem um jeito. Saber com quem ele fala, saber o que ele assiste, saber o que... Enfim, como é que ele está se relacionando com esse mundo lá fora. Porque na hora que ele está se relacionando, provavelmente você não está junto. Portanto, ele vai poder se relacionar porque você, como mãe ou como pai, você deu um celular para ele e você paga uma internet para ele assistir a esses vídeos ou para ele se comunicar pelo WhatsApp e, portanto, você tem uma ascensão sobre ele. Como mãe, nós somos responsáveis por eles. Até que tenham maioridade, muitas das questões que eles vão fazer, a gente tem que estar em comum acordo e saber que eles não estão correndo risco de vida. E isso precisa a gente deixar claro para os nossos filhos. E que, portanto, você só tem um jeito. Vez por outra, você vai pegar sim o celular deles e vai olhar. Mas quando você deixa isso claro e estabelecido como uma relação entre vocês, isso deixa de ser invasão, porque isso passa a ser uma negociação, isso é um acordo, uma forma de ele poder estar nesse mundo, mas estar nesse mundo sob a sua supervisão. E para estar sob a sua supervisão, portanto, você precisa saber o que ele está fazendo, com o que ele está se relacionando e o que está acontecendo. A gente vai poder ver isso garantido 100%? Provavelmente não. Do mesmo jeito como você não consegue saber com quem seu filho se relaciona, o que ele fala, o que ele diz e com quem ele conversa na vida presencial. 100% você não consegue. Mas se você passa a conhecer quem são os amigos dele, com quem que ele anda, se você leva os amigos para sua casa, se você convida a família daquele amigo para você também conviver, e ao mesmo tempo você também fazendo essas questões ligadas à vida digital deles, com quem está conversando? Ah, quer conhecer? Traz aqui em casa, mas comigo presente, numa hora que tem a família. Ou então, tá comigo, quer lhe conhecer? Tá bem, mas eu vou junto. Então, se ele nunca viu, se ela nunca viu, se não sabe quem é, a gente está cansado de ver aí exemplos e mais exemplos desse tipo de situação que é absurda. E esses criminosos, eles se valem exatamente do quê? Da falta de comunicação que existe dentro de casa, principalmente sobre sexualidade. Então, se essa mãe, se esse pai não fala sobre sexualidade com o seu filho, você acha que a sua filha ou seu filho vai abrir essa história para você? Não vai. Então o vínculo de confiança não fica estabelecido. Mas quando a gente deixa claro quais são os nossos valores, nossas expectativas, e a gente então faz com que os nossos filhos digam para eles também o que eles acham, quais são os valores deles, o que eles pensam, o que eles gostariam que acontecesse. Eu até criei aqui um exercício, né, para passar aqui para vocês, que hoje... Pensando nessa live, eu fiquei aqui procurando, né, uma coisa que desse uma incrementada. E aí eu pensei, não, fazer uma lista. Faz uma lista antes de conversar com ele. Faz uma lista. O que você gostaria, né, que acontecesse na relação dele com a internet, com esse mundo digital. E o que você não gostaria de jeito nenhum que acontecesse. A mesma coisa você pede para ele falar em relação ao fato de como você está lidando com a vida digital dele. E ele vai colocar o que ele gostaria que você fizesse e o que ele não gostaria que você fizesse. E aí vocês vão fazer um acordo. E nesse acordo, vocês então vão conversar e fazer uma negociação, mas negociar coisas que tanto ele seja capaz de cumprir, como você seja capaz de cumprir. Não adianta fazer coisas mirabolantes e depois você não dá conta, porque aí você fica desvalorizada. Ele perde o respeito e perde a confiança. Então, quando a gente sabe sobre sexualidade, quando a gente entende o que está se passando naquela idade, com aquele nosso filho, com aquela nossa filha,
Essa conversa, essa definição de valores, essa definição de princípios, essa definição do que vale para mim, o que vale para ele, como vamos negociar, do que ele dá conta, do que ela dá conta, fica muito mais fácil. Agora, quando eu não tenho a menor ideia de como que a sexualidade se desenvolve na vida do meu filho, nem na vida da minha filha, fica muito mais difícil estabelecer. E aí eu faço o quê? Eu crio situações que são situações que ficam difíceis, né? Dele cumprir ou de eu cumprir, e aí o que vai acontecer? A convivência se torna infernal. Então aquilo que era para ser colocado para que a gente pudesse conviver de uma forma mais harmônica, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e aí o que era para ser bom e próximo se torna cada vez mais distante e a nossa conversa, o nosso diálogo, a nossa relação de confiança acaba ficando cada vez mais difícil. Tenho uma filha de 12 anos em situação de risco e mostrei e alertei a ela e ela entendeu. Hoje, já com 15, as conversas são só com amigos, porém, até as amizades às vezes nos preocupam. Puxa os amigos para perto de você também, faz mais coisa com ela e conversa mesmo com ela sobre sexualidade. Procura saber, porque às vezes, muitas vezes, né, a gente, por não saber exatamente o que está se passando, a gente se relaciona com aquilo que a gente imagina que está acontecendo. E é aí que muitas vezes a gente tromba. Bom, gente, era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. E eu espero que vocês se entusiasmem, porque uma das coisas que mais me ajudou na minha vida, na relação com meu filho e com a minha filha, foi o fato de eu poder conversar com eles abertamente sobre sexualidade. E essa experiência positiva que eu tive com os meus filhos, é isso que eu mais quero que aconteça na vida de vocês. Por isso que eu estou aqui, por isso que essa é a minha missão. Boa noite e obrigada aí pela presença de todos.